Muito bem, boa tarde a todos. Foi um dia lindo, não foi? Gostaria de agradecer a quem preparou aquele delicioso almoço para nós hoje. Foi maravilhoso. Foi uma refeição maravilhosa e havia algo como carne picada, algo parecido com carne vegetal em algum tipo de molho picante, um molho agridoce picante. Estava absolutamente delicioso. Então, quem quer que tenha feito isso, muito obrigado. Foi nutritivo e a convivência foi agradável. E eu digo, louvado seja o Senhor por todas as suas bênçãos em cada uma de nossas vidas. E então hoje, nesta tarde, vamos chegar à última das nossas 3 mensagens sobre as 3 mensagens angélicas. Ontem à noite falamos sobre como se preparar para a perseguição. E hoje, até agora, já abordamos a primeira e a segunda mensagens angélicas. E agora vamos chegar à última dessas mensagens que encontramos nas Escrituras, Apocalipse 14, do versículo 9 ao 12. Então, deixe-me só garantir que o PowerPoint está na tela ali. Quero apenas dizer a vocês que quando estudam essas coisas por si mesmos é uma bênção absoluta para vocês. E se algum dia você for convidado a falar em algum lugar sobre um tema, considere isso uma bênção do Senhor. Porque quando você é convidado a falar sobre um tema e não sabe nada sobre ele, você é forçado a estudá-lo por si mesmo. E o que te dá alegria ao pregar não é a pregação em si. Ou, quando você é professor da escola sabatina, a alegria não está tanto no ensino, mas sim na sua jornada de descoberta e crescimento espiritual e no amadurecimento durante o processo de preparação para esse evento. E por isso quero te encorajar hoje, se você for convidado a pregar, ser professor da escola sabatina ou liderar algum evento, considere isso uma grande bênção do Senhor. É um convite ao crescimento espiritual. Uma das alegrias que encontro na pregação é sentar à mesa da cozinha com minha Bíblia e meu laptop e começar a estudar. E você nunca sabe exatamente no início de um sermão onde ele vai terminar. Então, às vezes, Deus te leva por alguns caminhos estranhos ao escrever sermões. Mas hoje, nesta tarde, agora à noite, vamos falar sobre a mensagem do terceiro anjo do Apocalipse 14, versículos 9 a 12. Como dissemos mais cedo, em nosso segundo culto de hoje, a mensagem do primeiro anjo é, essencialmente, Deus revelado como Redentor e Criador. A mensagem do segundo anjo é Satanás exposto como mentiroso, enganador e assassino e assim por diante. E a mensagem do terceiro anjo é essencialmente isso. Precisamos fazer uma escolha. Escolhemos por Deus ou escolhemos por Satanás? E essa é a essência da mensagem do terceiro anjo. Precisamos fazer uma escolha. Não ouvimos essas mensagens apenas para estimulação intelectual, ouvimos essas mensagens porque Deus quer que façamos uma escolha. E Ele quer que escolhamos a vida e não a morte. E assim, ao começarmos esta tarde, gostaria de convidá-los a inclinar a cabeça comigo e vamos convidar a presença do Espírito Santo. Vamos orar? Nosso Pai Celestial, agradecemos mais uma vez pelo privilégio de nos reunirmos em Tua casa durante estas horas de sábado. Pai, peço Tua bênção sobre nós agora enquanto compartilhamos estes momentos juntos. Senhor, Tu estás no controle deste mundo. Sabemos, Senhor, que Satanás afirma ser o príncipe deste mundo, mas o pardal não cai ao chão sem que Tu saibas. E teus anjos têm a promessa de vigiar ao redor daqueles que te temem e de nos livrar. Peço, Senhor, que enquanto compartilhamos estes momentos, que teu Espírito assuma o controle deste tempo, que tu fales através de mim e que minhas palavras sejam acompanhadas pelo poder transformador do teu Espírito Santo. Senhor, estas mensagens não são dadas para condenar as pessoas, mas para ganhar pessoas para o teu reino e alertar sobre a seriedade dos tempos em que vivemos. Para convidar as pessoas a levantarem seus olhos acima da espuma da cultura popular e a fazerem perguntas como de onde eu vim e para onde estou indo, e eu tenho alguma certeza de algo em minha vida? Então, Senhor, enquanto compartilhamos estes momentos juntos, que Jesus seja glorificado em tudo o que for dito e feito. Senhor, aos que assistem online, oro para que teu Espírito Santo se aproxime, seja em tablets, celulares, carros ou casas. Peço, Senhor, que teu Espírito esteja com eles, que tu fales com eles, que tu lhes tragas convicção e conversão e orientação sobre como devem viver. Em nome de Jesus, humildemente pedimos. Amém. Muito bem, então o que a mensagem do terceiro anjo realmente diz? E se você tem sua Bíblia, algumas pessoas preferem ler em suas Bíblias, eu convido você a abrir em Apocalipse, capítulo 14, e a mensagem do terceiro anjo está nos versículos 9 a 11, e depois há um resumo das 3 mensagens angélicas no versículo 12. E nós vamos chegar juntos a essa mensagem. Então este é o nosso percurso na tela. Como você pode ver ali, deixe-me só ver se isso aqui funciona. Aí está. Nós vamos começar com a mensagem do terceiro anjo. Vamos ver o que é.
Vamos analisar o aviso dado por Deus, depois uma descrição dos santos fiéis antes de chegarmos à nossa conclusão. Então, o que a mensagem do terceiro anjo realmente diz? E você verá isso na tela e eu vou ler em voz alta. Você pode me acompanhar na tela ou nas Bíblias, como preferir. Diz ali: Então outro anjo, o terceiro, o seguiu, clamando em alta voz. Aqueles que adoram a besta e a sua imagem e recebem uma marca na testa ou na mão, também beberão do vinho da ira de Deus, derramado sem mistura no cálice da sua indignação, e serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Não há descanso de dia e de noite para aqueles que adoram a besta e a sua imagem, nem para quem recebe a marca do seu nome. Aqui está o chamado para a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm firme a fé em Jesus. Então vimos esta manhã que a mensagem do primeiro anjo encontrou o seu cumprimento no movimento millerita, o anúncio da vinda de Jesus, de 1840 a 1844. A mensagem do segundo anjo teve seu cumprimento inicial após o verão de 1844, quando as principais denominações protestantes expulsaram, rejeitaram e desassociaram aqueles que foram fiéis ao chamado para se prepararem para a vinda de Cristo. E então a mensagem do terceiro anjo encontrou seu cumprimento. Assim, no final da década de 1840, a importância do sábado e do santuário foi se tornando cada vez mais clara, e os primeiros pioneiros adventistas compreenderam que a lei de Deus existe perpetuamente e que ela tem validade contínua, por todo o tempo, até o fim dos tempos. A irmã White escreve sobre isso no livro O Grande Conflito. Ela diz, aqueles que aceitaram a luz sobre a mediação de Cristo, ou seja, seu ministério sacerdotal celestial e a perpetuidade da lei de Deus, descobriram que essas eram verdades apresentadas em Apocalipse 14. As mensagens deste capítulo constituem uma advertência tríplice que visa preparar os habitantes da terra para a segunda vinda do Senhor. E assim, o propósito dessas três mensagens angélicas é preparar as pessoas. E indo um pouco além disso, o propósito dessas mensagens é ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo. Portanto, essas mensagens não são dadas para rebaixar ou criticar as pessoas. Elas servem para alertar as pessoas sobre a seriedade dos tempos em que vivemos hoje e para convidar as pessoas ao reino da graça de Deus, para que um dia estejam no reino da glória de Deus. Então, qual é o aviso propriamente dito? Agora vamos analisar com um pouco mais de detalhe a própria mensagem do terceiro anjo. E você vê na tela, eu destaquei em vermelho a parte que estamos analisando aqui. Então, outro anjo, num terceiro, o seguiu, clamando em alta voz. Assim, a mensagem do primeiro anjo foi dirigida a toda a humanidade em alta voz. Vimos esta manhã que o primeiro anjo vai a todas as nações, tribos, línguas e povos. A mensagem do segundo anjo não diz que é proclamada em alta voz. Mas o paralelo à mensagem do segundo anjo é a mensagem de Apocalipse 18. Onde toda a terra é iluminada pelo esplendor de sua glória, e há um forte clamor dirigido às nações da terra. Assim, o quarto anjo, que é Apocalipse 18, e o segundo anjo, que ambos falam sobre a queda da Babilônia, na verdade proclamam sua mensagem em alta voz. Isso só não é mencionado na mensagem do segundo anjo, mas é mencionado dessa forma na mensagem de Apocalipse 18, o anjo que clamou com grande voz. E então a mensagem do terceiro anjo meio que combina, une e traz a conclusão às mensagens do primeiro e do segundo anjos. A mensagem do primeiro anjo é um chamado para adorar a Deus como Criador, com ênfase no quarto mandamento. A mensagem do segundo anjo é um aviso de que Babilônia caiu e está sob o juízo de Deus. E a mensagem do terceiro anjo é um alerta para não adorar a besta nem receber sua marca na mão ou na testa. E o Evangelho Eterno permeia todas essas três mensagens finais. De misericórdia. Quero que reflitamos sobre isso por um momento. A proclamação do Evangelho, e em particular o alerta para não receber a marca da besta, é feita em oposição a todos os poderes do mundo que estão unidos para impor a marca da besta. Não estamos falando apenas de um conceito teórico aqui. Se vamos pregar a mensagem do terceiro anjo quando a marca da besta for imposta, porque é um aviso para não receber a marca da besta, e com essa marca da besta vem a coerção econômica e as regras de não comprar, não vender,
E exclusão social, cultura do cancelamento, perda de licença profissional, perda de emprego, perda de hipoteca, perda de aluguel, perda de lar e, em última instância, a pena de morte. Para aqueles que vão pregar a mensagem do terceiro anjo, quando a marca da besta estiver em vigor, será necessário nada menos do que coragem bruta, porque esta é uma mensagem que será dada em meio à oposição de todos os governos da Terra, todas as organizações multinacionais, todas as corporações de mídia social. Todas as grandes corporações de mídia tradicional, todas vão estar promovendo essa única mensagem de que toda a Terra deve receber essa marca. E aqueles que pregam contra isso, aqueles que falam contra isso, é como se você estivesse de pé diante de um vendaval. Então, pregar a mensagem do terceiro anjo hoje, quando a marca da besta for revelada, vai exigir coragem bruta, vai exigir muita coragem mesmo, com uma coragem real. Não é um fruto do Espírito. Não é um fruto do Espírito. Sabemos que em Apocalipse, aqueles que estão do lado de fora dos muros de Jerusalém, o primeiro grupo que João menciona, são os covardes. Com isso, ele quer dizer aqueles que conheciam a verdade, mas tiveram medo de defendê-la na crise final. Mas o fruto do Espírito não inclui coragem. O primeiro fruto do Espírito é o amor. Agora, se você tem amor e coragem, eles meio que se misturam. Vou explicar como. Se você estiver em frente à sua casa amanhã de manhã, às 6 horas, sua casa está pegando fogo e você tem uma filha de 3 anos dentro da casa. E há uma multidão de curiosos esperando os bombeiros chegarem. Você sabe que sua filha está naquele prédio. Você vai correr para dentro para salvar sua filha porque você ama sua filha. Os curiosos que não sabem que você é o pai daquela criança. Eles apenas veem um ato de coragem. Isso é do lado de fora, mas do lado de dentro desse ato, trata-se de um ato de amor e de sacrifício amoroso para salvar outra pessoa. E é por isso que João 3,16 não diz porque Deus quis demonstrar sua coragem ao mundo. Diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Ou seja, quando você é motivado pelo amor aos perdidos, você fará coisas e se envolverá em ministérios que aqueles que estão fora do reino olharão de fora para dentro e dirão: foi um ato corajoso o que essa pessoa fez. E você não está pensando nisso como um ato de coragem. Tudo o que te preocupa é salvar o maior número possível de pessoas. Você é motivado pelo amor aos perdidos. Então, se você quer se envolver em atividades que parecem ser corajosas do lado de fora, meu conselho é: peça a Deus que te dê hoje um amor renovado pelos perdidos, uma ousadia pelos perdidos, uma disposição para sair e entrar em caminhos inconvenientes em benefício dos perdidos. Ao sair em busca dos perdidos, outras pessoas podem se inspirar e dizer: isso é coragem, mas na batalha você só sabe que há uma alma que precisa ser salva. E você ama essa alma, você se importa com essa alma, e você quer que essa alma seja redimida pelo sangue do Cordeiro. Portanto, a coragem é algo visto de fora. As pessoas geralmente não se levantam e dizem: eu quero demonstrar minha coragem para o mundo. Elas agem porque são motivadas pelo amor por alguém. Portanto, a proclamação da mensagem do terceiro anjo vai exigir coragem, coragem bruta. Mas creio que os que estão por dentro, proclamando a mensagem do terceiro anjo, serão movidos como Jesus por amor aos perdidos. Agora a irmã White comenta sobre essa passagem. Ela diz no manuscrito 51, ela diz ali, essas testemunhas dos últimos dias, ela está falando aqui sobre aqueles que proclamam a mensagem do terceiro anjo são soldados corajosos de Jesus Cristo. Eles provaram os poderes do mundo vindouro. Seus pés não estão sobre areia movediça, mas sobre rocha firme. Eles não são facilmente afastados da fé que uma vez foi entregue aos santos. Esses serão fortalecidos por seu líder para enfrentar as dificuldades. Eles são mensageiros da justiça, representantes de Cristo, revelando os triunfos da graça. Amém e amém. O povo que proclama a mensagem do terceiro anjo. Quando a marca da besta for imposta, você estará em oposição a todo o poder na terra, tanto humano quanto satânico. E eles ainda assim proclamarão essa mensagem. Isso pode ser qualquer um de nós aqui hoje. Deus está procurando pessoas que saibam o que é essa mensagem e estejam dispostas a defendê-la, apesar da oposição de todos os poderes na terra. E a única maneira disso ser possível é se formos compelidos pelo amor de Cristo pelos perdidos. Se formos constrangidos pelo amor de Deus a alcançar seus filhos que estão morrendo e perdidos.
Então peça a Deus hoje, não por coragem, mas amor pelo próximo. E esse amor se traduzirá naturalmente em ações corajosas por eles. Voltando ao texto, diz: aqueles que adoram a besta, este é o trecho em vermelho na tela e sua imagem, e recebem uma marca em suas testas ou em suas mãos. Agora, este trecho aqui está se referindo à primeira parte de Apocalipse 13, que é o papado, através do qual Satanás dissemina falsas doutrinas, como mencionamos esta manhã, para enganar os habitantes do mundo. A imagem neste trecho refere-se à imagem da besta estabelecida pela segunda besta, a besta da terra de Apocalipse 13, ou seja, os Estados Unidos, em combinação com o protestantismo caído, que ordena a falsa adoração da primeira besta no papado e seus ensinamentos. E assim, a mensagem do primeiro anjo convida o mundo à verdadeira adoração a Deus como Criador, enfatizando o sábado no quarto mandamento como a expressão visível de lealdade e amor a Deus. A segunda besta de Apocalipse 13 ordena e coage a falsa adoração da besta, expressa na rejeição do quarto mandamento em favor da adoração no domingo, já que a primeira besta, o papado, reivindicou o direito de mudar a lei de Deus e transferir a solenidade do sábado para o domingo. O grande conflito descreve isso da seguinte maneira. Lemos que, tanto no Velho quanto no Novo Mundo, o papado receberá homenagem na honra prestada à instituição do domingo. Isso se baseia unicamente na autoridade da Igreja Romana. Então, quando você observa esse texto, aqueles que adoram a besta e sua imagem e recebem uma marca em suas testas, a conjunção "e", a palavra "e", é uma conjunção, é usada 3 vezes nessa frase. Eles adoram a besta e sua imagem e recebem uma marca em suas testas, em suas mãos. Isso foi mencionado 2 vezes ali. E o que isso significa é que os adoradores, aquele que adora a besta, também adora a imagem e, portanto, é portador da própria marca. E qual é a descrição do julgamento de Deus sobre tais indivíduos? O texto continua dizendo o seguinte, e está em vermelho: eles beberão do vinho da ira de Deus. Bem, isso não parece muito agradável, não é? Eles beberão do vinho da ira de Deus. Agora, a mensagem do segundo anjo diz que caiu a grande Babilônia. Por quê? Ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. Ela é movida pelo ódio a Cristo e, portanto, é um poder perseguidor daqueles que carregam o nome de Cristo. E assim, em resposta, Deus diz: se você adorar a besta e sua imagem e receber sua marca na testa ou na mão, você beberá do vinho da ira de Deus. Então, o que é esse vinho da ira de Deus? Bem, só vou colocar isso aqui. E Apocalipse 14, de 9 a 12, diz: esta é a mensagem do terceiro anjo em vermelho. Eles beberão do vinho da ira de Deus. E Apocalipse 14, 8, a mensagem do segundo anjo, tem uma expressão muito semelhante. Ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. Então existe essa frase, beber do vinho da ira, que aparece tanto na mensagem do segundo anjo quanto na mensagem do terceiro anjo, mas elas se referem a coisas diferentes. O vinho da ira da sua fornicação refere-se às falsas doutrinas inspiradas por Satanás, promovidas por Roma e impostas pelos Estados Unidos em todo o mundo. A ira da Babilônia é um ódio profundo contra Cristo e, consequentemente, contra os santos de Deus. Mas este aviso é: se você receber a marca da besta, você vai beber do vinho da ira de Deus. Então, sobre o que João está falando aqui? Bem, o próprio aviso, a palavra irado ou ira no grego é orge, diz assim: então o dragão ficou. Apocalipse 12, 17, irado com a mulher. E essa ira, Apocalipse 12, 17, se manifesta na perseguição aos santos de Deus. E você vê ali, no lado direito da tela, Apocalipse 14, 18, a mensagem do segundo anjo sobre a Babilônia fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. Essa palavra ira é a mesma em Apocalipse 14, assim como está em Apocalipse capítulo 12, versículo 17. E assim, todos que bebem do vinho da ira da Babilônia, ou seja, aqueles que aceitam de bom grado as doutrinas falsas inspiradas por Satanás vindas de Roma, receberão, por sua vez, o vinho da ira de Deus. Mas o que é esse vinho da ira de Deus sobre o qual continuamos lendo? Bem, no capítulo 14, versículo 10, diz que eles também beberão do vinho da ira de Deus. E eu coloquei ali, esta é a expressão original em grego. Ali, do vinho de Deus, do vinho da ira de Deus, é isso que essa expressão significa literalmente ali.
E em Apocalipse 14:8, ela fez as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. Então você tem as duas passagens lado a lado aqui. Mas o que é essa ira de Deus? Bem, a ira de Deus, essa expressão, a ira de Deus, aqui é encontrada em Apocalipse 15, verso 1, que vem logo após as mensagens dos 3 anjos. E diz ali: Então vi outro sinal no céu, grande e maravilhoso, 7 anjos com 7 pragas, que são as últimas, pois com elas a ira de Deus se completa. Portanto, a ira de Deus são as 7 pragas finais. São as 7 pragas finais. Aqueles que recebem a marca da besta para obter prosperidade econômica e uma falsa segurança temporal neste mundo, acabarão recebendo as 7 pragas finais de Deus. E não há escapatória dessas 7 pragas finais vindas de Deus. Essas taças são derramadas por Deus não por vingança, mas como um justo juízo sobre aqueles que promovem, impõem ou recebem a marca da besta. E essa ira de Deus, conforme nos diz o texto sagrado, é derramada sem mistura na taça da sua ira. Isso parece bastante brutal. Despejado sem misturar na taça de sua raiva. Esta é uma imagem do julgamento de Deus. Como podemos entender isso? Bom, trabalho. O capítulo 21, versículo 20, diz o seguinte: que os seus próprios olhos vejam a sua destruição e que bebam da ira do Todo-Poderoso. E o Salmo 75.8 diz o seguinte: pois na mão do Senhor há uma taça com vinho espumante bem misturado. Ele derramará dela e todos os ímpios da terra a beberão até as borras. Portanto, beber da taça é uma imagem do Antigo Testamento de receber o julgamento de Deus. E em Lucas, capítulo 22, no Jardim do Éden, no Jardim do Getsemane, Lucas 22:42, Jesus teve a mesma expressão. Ele diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, nos tempos antigos, quando as pessoas bebiam vinho, elas tinham 3 opções. Elas podiam bebê-lo diluído com água para diminuir o efeito alcoólico, caso fosse alcoólico, e fazer o vinho render mais. Então, é mais parecido com uma água doce do que com suco de uva. Ou eles misturavam ervas e especiarias para potencializar o efeito alcoólico daquele vinho. Era como turbinar o vinho. Então, você podia diluir o vinho ou podia turbinar o vinho como um coquetel, mas a punição que Deus promete é aquela que não é diluída nem misturada, ou seja, não é uma justiça amenizada nem uma justiça exagerada. A justiça que Deus concede é retratada como nem vingativa, nem diluída com misericórdia. Ou seja, a punição é proporcional ao crime. É proporcional. É compatível com os pecados. Quando Cristo voltar, Ele certamente promete dar a cada um conforme as suas obras. O que significa que Adolf Hitler receberá uma punição maior do que o cidadão comum em Atlanta? Que todo homem que enfrentar o julgamento de Deus receberá conforme as suas obras. Portanto, o julgamento de Deus, a justiça de Deus, é proporcional ao crime. Eu cresci com um irmão gêmeo. Nós costumávamos brigar bastante. Éramos melhores amigos, mas brigávamos muito. Se eu o empurrasse sem querer, ele me empurrava de volta, mas com o dobro da força. Aí eu empurrava ele de volta com o dobro da força, então ele me dava um soco e eu dava um chute nele. E daí só piorava. E minha mãe dizia: meninos, como isso começou? E eu dizia: mãe, tudo começou quando ele me bateu de volta. E claro, isso não ajudava em nada à minha defesa. Uma vez minha mãe decidiu me dar 6 palmadas na mão com uma colher de pau. Na verdade, era uma espátula. E depois de 3 palmadas na minha mão, a espátula quebrou. E eu pensei: que bom, o castigo vai parar. Mas o meu adorável e querido irmão correu até a cozinha, pegou uma colher de pau e trouxe de volta dizendo: mãe, aqui está uma colher de pau, termina com a colher de pau. Recebi mais 3 palmadas na mão com a colher de pau. Acho que ainda amo o meu irmão, mas foi um momento doloroso, doeu na hora. Mas o ponto aqui é que quando Deus derrama o seu juízo, não há alegria ou satisfação em Deus ao fazê-lo. E Ele não está misturando, não está diluindo com misericórdia. Deus não está derramando um juízo vingativo, buscando vingança ou retaliação. Eu vou ensinar uma lição para vocês, vou devolver em dobro o que vocês fizeram aos inocentes na terra. Mas o juízo de Deus também não será diluído com misericórdia. Ok, vamos deixar essa passar por enquanto.
O juízo de Deus vai corresponder ao crime. Isso é o que é justiça. Nem de mais, nem de menos. O juízo de Deus é puro, não diluído, não é vingativo nem diluído com misericórdia. E esse juízo, beber o vinho da ira, da cólera de Deus, o texto continua dizendo, e eles serão atormentados ali em vermelho. Espero que vocês consigam ver isso, este trecho aqui. E eles serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do tormento deles sobe para todo o sempre. Algum de vocês já sentiu o cheiro de enxofre? Sim, enxofre e pedra de enxofre são o mesmo. Fogo e enxofre é tudo igual. Pregando em Jasper, Tennessee, um senhor me disse: "Sou irmão de um arqueólogo adventista famoso." E ele disse: "Meu irmão desenterrou Sodoma e Gomorra." Eu disse: "Ah, que interessante." Ele desenterrou várias bolas de enxofre. Achei interessante. Ele mostrou um pote com amostras de Sodoma e Gomorra. Ele me deu um pote e disse: "Aconteça o que acontecer, não cheire." E o que acha que eu fiz na frente dele? Eu não brinquei com ele, e do nada sua cabeça explodiu. Foi terrível. Eu tive que pregar, eu tive que sentar por alguns minutos. Foi como cheirar amoníaco turbinado. Eu disse: "O que essas bolas de enxofre têm de especial? Não entendo nada disso." E ele disse: "Normalmente, o enxofre só tem pureza de 50%. As bolas de enxofre no sul de Montgomery são todas de 90% ou mais, indicando que não são naturais. Não existem em outro lugar da Terra. Essas bolas de enxofre foram feitas para queimar em altíssima temperatura. Por isso guardo essas bolinhas de enxofre perto da minha mesa e às vezes, quando acordo de manhã, um cheiro de enxofre já faz muita diferença. Posso garantir. Mas acho que aqui estamos diante de Sodoma e Gomorra. Ok, agora estou acordado. Mas diz que eles serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos, na presença do Cordeiro. É uma imagem da destruição final que é, na verdade, retratada mais tarde em Apocalipse 19 e 20. Veja o fim do milênio. Lemos que a Nova Jerusalém descerá, contendo os santos redimidos de Deus, juntamente com o Cordeiro e seus anjos. E Satanás vai cavalgar os ímpios, e um último ataque contra os santos de Deus na Nova Jerusalém. Mas eles serão destruídos enquanto Deus defende seus santos e defende sua cidade. Apocalipse 20, verso 10 descreve isso. Está escrito lá: "E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre." E depois, mais adiante, em Apocalipse 20, versículos 14 e 15, lemos que então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E assim você tem essa imagem de que a destruição final de Satanás, dos poderes perseguidores na terra durante a crise final e dos ímpios acontecerá em um lago de fogo, que representará a segunda morte. E é interessante que o texto diz que é a segunda morte. Não diz que é a segunda forma de viver, não será você sofrendo por toda a eternidade. É chamado de segunda morte. Agora, estariam fora dos muros da Nova Jerusalém, Apocalipse 28. Já mencionei isso. Diz assim: "Para covardes, incrédulos, corruptos, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, o lugar será o lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte." Seria isso um tormento eterno ou uma destruição total? Pois a linguagem pode ser interpretada das duas maneiras aqui. Ela ecoa a destruição de Sodoma, Gomorra e Edom no Antigo Testamento. Gênesis 19, 24 diz: "Então o Senhor fez chover sobre Sodoma enxofre e fogo do Senhor vindo dos céus, e Sodoma e Gomorra estão destruídas." Isaías 34, 8, 10 diz o seguinte: "O Senhor tem um dia de vingança, um ano de vindicação pela causa de Sião, e os rios de Edom se transformarão em betume, e o seu solo em enxofre. Sua terra se tornará betume em chamas. Dia e noite não será apagada. Sua fumaça subirá para sempre. De geração em geração ficará desolada. Ninguém passará por ela para todo o sempre." Deixe-me fazer uma pergunta.
Sodoma e Gomorra e Edom, que hoje correspondem à Jordânia moderna, vemos fumaça subindo dessas partes do mundo atualmente? Não vemos. O quê? Então, sobre o que esses textos estão falando, é sobre a destruição final, absoluta e completa, e o julgamento final sobre Satanás. E sobre a primeira besta, que é o papado, e a segunda besta, que são os Ekniwá, e sobre todos os poderes perseguidores de pessoas na terra, sobre todos os anjos caídos e demónios, e sobre aqueles que não estão no livro da vida do Cordeiro, é o fim da existência deles, não apenas de fogos físicos que queimam por toda a eternidade. Portanto, essas passagens falam sobre Deus finalmente erradicando o pecado e o sofrimento e sua fonte, que é Satanás, para todo o sempre. Sério? Se você já ministrou a alguém com câncer, se você não sente uma indignação justa contra aquele anjo maligno que trouxe essas doenças para a Terra, então algo está errado. Talvez tenhamos nos tornado tão imunes à realidade do sofrimento humano, tão dessensibilizados a isso, que perdemos a noção do que Deus pretendia que a vida fosse. Mas ao nosso redor, vivemos neste mundo de sofrimento, de morte e depressão, divórcio, desespero, drogas e todo tipo de problema. Parece que atrás de cada porta de entrada há uma história para contar. E normalmente não é uma boa história. E não importa se você dirige um Ford ou uma Ferrari, as pessoas ainda choram atrás dessas portas. A riqueza material não equivale à riqueza espiritual. A riqueza material não traz necessariamente paz ao seu coração e alegria à sua mente. Então, sobre o que esses textos estão falando? Que eles receberão a ira de Deus, o vinho da ira, o cálice da ira do cálice. Eles receberão o cálice da ira de Deus derramado sem mistura sobre eles. Isso significa que haverá destruição completa e total dos ímpios. Isso nunca mais levantará sua cabeça feia. Eu digo graças a Deus por isso. Está chegando o dia quando o divórcio nunca mais acontecerá, quando o câncer nunca mais existirá, quando as drogas e a depressão nunca mais amaldiçoarão a existência humana. Está chegando o dia em que tudo o que é mau e serve para destruir será eliminado de uma vez por todas, para sempre. E essa é uma bela promessa que encontramos nas Escrituras nesta passagem aqui. A passagem continua dizendo, ali em vermelho diz, e não há descanso de dia ou de noite. Para aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e para todo aquele que receber a marca do seu nome. Agora, aos santos de Deus nas Escrituras é prometido o descanso eterno. Apocalipse 14, versículo 13. E o Salmo 95, 11 aborda esse conceito. Vamos ler essa passagem aqui. Está escrito ali, portanto, jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. E nesta passagem aqui, Deus fala sobre o Israel rebelde no deserto, vagando pelo deserto durante aqueles 40 anos, seguindo falsos deuses, e Deus promete que eles não entrariam na terra prometida. E assim, nesta mensagem final, a mensagem do terceiro anjo, o aviso é que aqueles que adoram a besta e sua imagem, aqueles que recebem a marca da besta de qualquer forma possível, têm a promessa de que não entrarão na eternidade nos céus e na terra renovada. Pelo contrário, sua destruição será completa, sua destruição será absoluta e sua destruição será para sempre. Assim, enquanto a segunda besta de Apocalipse 13 usa o medo para coagir os habitantes do mundo a receberem a marca da besta, agora Deus responde com uma mensagem ainda mais forte. A besta diz o seguinte: receba a marca da besta, ou você perderá sua carreira, sua renda e possivelmente sua vida. E Deus responde: se você receber a marca da besta, perderá a vida eterna. Portanto, a escolha é nossa hoje. E então? O que estamos dispostos a abrir mão pela eternidade? Vamos abrir mão da eternidade por uma bela casa nos subúrbios de Atlanta? Para trocar de carro a cada 3 ou 5 anos? A vida é realmente curta. Você só vai aproveitar essa casa nova por alguns poucos anos, se é que vai. Então Deus diz, faça uma escolha. Ou você recebe a marca da besta e recebe a destruição eterna, ou pode rejeitar a marca da besta e ter a promessa da vida eterna. Para mim é uma escolha óbvia esse tipo de oferta. Vida eterna ou uma casa em Atlanta, eu fico com a vida eterna para sempre, sem desrespeito a Atlanta. Parece uma cidade agradável para mim. Mas se eu tiver que escolher entre a vida eterna no céu ou 10 ou 20 bons anos em Atlanta, estou disposto a optar pela vida eterna.
Não importa o que custe hoje, estou disposto a escolher a opção da vida eterna. Então, como os santos fiéis vão responder quando essa mensagem for transmitida? Como os santos fiéis são retratados nesta passagem? Eu estava respondendo, bem, a primeira coisa que vemos sobre os santos é isto. Diz, aqui está um chamado para a perseverança dos santos. Agora, os santos são descritos em Apocalipse 12:17 como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E assim, se você colocar essas três passagens lado a lado, Apocalipse 12:17 descreve os santos de Deus. Diz, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Apocalipse 13:10 diz, aqui está um chamado para a perseverança e a fé dos santos. Apocalipse 14:12 diz, aqui está um chamado para a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus. Agora, em Apocalipse 12, vemos Satanás indo atrás do povo de Deus. E apesar de tudo o que Satanás pode fazer, há um grupo chamado de santos. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E em Apocalipse 13, que descreve com mais detalhes Satanás perseguindo o povo de Deus, mais uma vez lemos sobre um povo que demonstra perseverança e fé, ou seja, eles sobrevivem ao pior que este mundo pode lançar contra eles. E em Apocalipse 14, que descreve a resposta de Deus aos ataques satânicos contra ele e seus santos, lemos sobre um grupo de pessoas que demonstra perseverança, que guardam os mandamentos de Deus e mantém firme a fé em Jesus. Ou seja, em cada um desses três capítulos que descrevem esse conflito cósmico que agora se espalhou para o planeta Terra, em cada capítulo, em cada era, Deus tem uma geração fiel. Eles estão sempre presentes. Sabe, eu tinha um amigo e uma vez voltei da África e não limpei minha mala direito. Na minha última noite nesse país, na África Ocidental, eu estava hospedado com um amigo, um missionário, e nós fomos para uma pousada barata perto do aeroporto por cerca de $10 a noite. E por esse preço você não vai esperar muita coisa. Pelo menos as baratas vão estar limpas por $10 a noite. É por isso que você está orando. Bem, eu estava deitado na cama ao lado do meu amigo. Nós dois estávamos de roupa íntima porque fazia um calor insuportável e a umidade era altíssima. Havia baratas ao nosso redor e a cama estava cheia de manchas. Todo tipo de fluido humano possível estava ali na cama ao nosso redor. Nós estávamos deitados assim. E ninguém queria se virar. E as baratas estavam meio que deitadas ao seu redor na cama e meio que se alimentando do suor que sai de você. Então, quando você quer ir ao banheiro, você meio que bate com a mão e as baratas se espalham. Aí você se levanta, gira de lado e vai deslizando pela cama. E eu fui no meio da noite. E eu abri o vaso sanitário e havia uma aranha enorme, do tamanho de um prato pequeno, olhando para mim. Tipo, o que você quer aqui? Então eu fechei o vaso de novo e pensei, vou esperar até chegar ao aeroporto. Voltei para a cama e, onde meu corpo estava, que era como uma mancha branca e molhada no colchão pelo suor, agora estava coberto de baratas, se banqueteando com o que encontravam. Foi absolutamente nojento. Ao chegar em casa, visitei um amigo em Laurel, Maryland, e não borrifei minha mala com nada. Minha esposa sempre me faz borrifar a bagagem ao voltar de algumas partes do mundo. Ela não quer baratas em casa. De qualquer forma, trouxe minha bagagem. Distraidamente, levei para o quarto deles, no porão, o quarto de hóspedes, e eles ficaram com baratas por muito tempo depois disso. Eu as trouxe comigo para casa, e baratas são animais nojentos. Não existe um lado bom das baratas, talvez o lado esquerdo com alho, mas não existe um lado bom das baratas. Isso foi uma piada, ninguém entendeu, mas tudo bem. Não existe um lado bom das baratas e você não consegue se livrar delas. Você praticamente tem que, explodir sua casa para se livrar das baratas. E eu não estou comparando os cristãos a baratas, mas nesta passagem aqui, apesar de tudo o que Satanás pode fazer, apesar de tudo o que seus demônios fazem, apesar de tudo o que seus poderes terrenos inspirados por Satanás podem fazer, apesar de tudo o que o anticristo pode fazer, ele não consegue se livrar daqueles discípulos fiéis de Jesus Cristo. Eles estão sempre na história. Eles estão em Apocalipse 12, estão em Apocalipse 13 e estão em Apocalipse 14. Ou seja, não importa o que Satanás faça, o evangelho vai sobreviver.
Você pode ir à China comunista, pode ir à antiga União Soviética, pode ir à Romênia de Ceausescu, e apesar dos piores esforços dos governos terrenos para erradicar o cristianismo e a fé cristã sempre sobreviveu. Ela não pode ser erradicada, porque é o poder de Deus para salvar primeiro os judeus e depois os gentios. É o poder de Deus para a salvação. E toda pessoa sã que pensa corretamente sabe que algo está errado e que deve haver uma maneira melhor de viver. E assim esta passagem aqui, a mensagem do terceiro anjo, descreve os santos aqui, descreve aqueles que passam pela crise final da fé. Quando a primeira besta e a segunda besta de Apocalipse 13 são inspiradas por Satanás para atacar aqueles que são fiéis a Deus. E eles são descritos como demonstrando perseverança. Bem, a palavra perseverança, Romanos 5, 3-5, descreve a perseverança. Diz ali, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz caráter, e o caráter produz esperança, e a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, o sofrimento produz perseverança. A perseverança vem quando nossa fé é purificada. Isso gera a esperança de que um dia as coisas serão melhores. Isso nos prepara para receber uma manifestação mais plena do Espírito Santo. Você sabe como se pode saber quando a prata está 100% pura? É quando você consegue ver sua imagem refletida nela. E assim, se devemos refletir a imagem de Deus como a prata que passa 7 vezes pelo forno, Deus às vezes nos coloca no forno 7 vezes, para que Ele possa ver o seu reflexo quando olha para nós. Passar por momentos difíceis, passar por perseguições, não é necessariamente um sinal de que Deus nos abandonou. Pode ser um sinal de que Deus está realizando uma obra profunda de transformação em nosso caráter, em nossas vidas. Quando as pessoas fazem resoluções de ano novo, ninguém diz: quero perder o emprego, ir à falência, que minha casa seja retomada, ter câncer e um divórcio. Ninguém diz isso em 1º de janeiro. Todo mundo diz: quero perder peso, quero ganhar mais dinheiro e quero uma casa maior. Isso meio que resume as resoluções de ano novo da maioria das pessoas. Mas os momentos em que você mais cresce espiritualmente na vida não são quando você está perdendo peso, ganhando dinheiro ou construindo uma casa maior. O momento em que você mais cresce espiritualmente e se aproxima do Senhor é quando você está passando por aquela retomada de negócio, quando você perdeu sua vaga na faculdade ou está lutando para manter sua licença profissional. Quando uma mudança é imposta e você não quer passar por ela, é no vale da sombra da morte que experimentamos o cajado e o bordão de Deus que nos consolam. Portanto, quando os santos passam por perseguição no fim dos tempos, isso não é um sinal de que Deus os abandonou, mas sim um sinal de que Ele ainda tem uma obra especial a realizar em nossas vidas. E o que passamos nos últimos 5 anos trouxe a percepção de que uma carreira brilhante no mundo corporativo americano será difícil de sustentar quando a marca da besta for imposta. Esse mundo será rápido demais para se alinhar com o próximo conjunto de mandatos. Assim que eles forem anunciados, seja para medicamentos ou para adoração. Estes 5 anos nos ensinaram que este mundo não é o nosso lar. O que julgávamos seguro, nosso emprego, licença, profissão, hipoteca, brinquedos na garagem e mais, tudo pode ser tirado de nós num instante. Portanto, este mundo não é o nosso lar. E não buscamos criar raízes aqui. Estamos tentando criar raízes no reino de Deus. E assim o sofrimento produz perseverança, a perseverança produz caráter, o caráter produz esperança, e a esperança não nos decepciona. Na crise final, os santos de Deus serão atacados de vários lados. De um lado você tem o papado, promovendo doutrinas falsas e alegando mudar a lei de Deus. Do outro lado, você terá os Estados Unidos da América, que vão criar uma união persecutória entre igreja e Estado para coagir os habitantes do mundo a seguirem o papado. E aqueles que resistirem enfrentarão sanções econômicas, paralisações econômicas, cultura do cancelamento, perseguição e demonização nas redes sociais e na grande mídia, antes mesmo de chegar à pena de morte propriamente dita. Enquanto isso, só para piorar a situação, Satanás estará decidindo e aparecerá como o próprio Cristo,
para enganar, se possível, até mesmo os eleitos de Deus, alegando que o mundo precisa adorar no domingo para aplacar a ira de Deus e adorar no domingo em vez do sábado ordenado. É por isso que precisamos de perseverança na crise final. Isso exige coragem para perseverar até o fim, pois quem perseverar será salvo. Por isso pregamos isso. E nós pregamos essas coisas porque, além da marca da besta, além da coerção econômica e além da pena de morte, existe uma glória indescritível. E enquanto mantivermos nossos olhos na glória que está diante de nós, e na coroa da vida eterna dada àqueles que superam todos os desafios deste mundo, conseguiremos passar pelo que este mundo está prestes a nos lançar. Nós conseguimos passar por isso se mantivermos nossos olhos no prêmio, que é a vida eterna com Jesus Cristo. Então, quem são esses santos que demonstram perseverança até o fim? O texto continua descrevendo, dizendo, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. A questão dos mandamentos de Deus tem surgido repetidamente. Então, discutimos isso ontem à noite e até agora hoje. Literalmente diz os que estão guardando os mandamentos de Deus. Isto é um particípio presente, ou seja, aqueles que estão guardando. Isso significa que você não guarda os mandamentos de Deus apenas no sábado, mas guardar os mandamentos de Deus é simplesmente o seu modo de vida habitual. Quando ninguém está olhando, quando é só você e seus próprios pensamentos, você está guardando os mandamentos de Deus. Você não está não sentindo inveja, nem desejando de forma impura ou cobiçando em sua mente. Você não está mentindo para si mesmo, não está cometendo adultério e você também não está desrespeitando seus pais dentro da sua própria mente. Isso é descrito com um particípio presente. Então, aqueles que são fiéis a Deus, o modo de vida habitual deles é simplesmente guardar os mandamentos em todos os aspectos de sua vida diária. É assim que eu vivo. Se você quer saber sobre os 10 mandamentos, olhe para a forma como eu vivo. Paulo podia dizer a Timóteo, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Se víssemos o apóstolo e copiássemos sua forma de viver, por extensão, estaríamos guardando os mandamentos de Deus. Podemos dizer para outras pessoas, seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo? Quando as pessoas veem nossas vidas, elas veem uma expressão do caráter de Cristo? Elas veem a obediência e submissão de Cristo ao seu Pai Celestial? Elas veem o Cristo que olhava para as multidões com nada além de compaixão? As pessoas veem isso em nós também? E assim, aqueles que guardam os mandamentos de Deus não se curvam à coerção, exceto ao falso sábado, que é a adoração no domingo. O tempo não está muito distante, Patriarcas e Profetas e Reis, página 188. O tempo não está muito distante em que a prova virá para cada alma. A observância do sábado, o verdadeiro sábado, será exigida de nós. O conflito será entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Aqueles que cederam passo a passo às exigências do mundo e se conformaram aos costumes mundanos, então cederão aos poderes constituídos, em vez de se submeterem ao escárnio, insulto, ameaça de prisão e morte. Naquele tempo, o ouro será separado da escória. A verdadeira piedade será claramente distinguida da sua aparência e do seu brilho falso. Muitas estrelas que admiramos por seu brilho, então se apagarão na escuridão. E assim, nesta passagem aqui, vemos aqueles que cederam passo a passo às exigências do mundo e se conformaram aos costumes mundanos. Esse é o caminho certo para ceder à marca da besta. As pessoas dizem que isso não importa. Você está diante de uma escolha moral, não é algo tão grave assim. Apenas siga o fluxo para evitar problemas. E viver uma vida de compromisso moral em pequenas questões, hoje prepara seu caráter para ceder quando questões morais maiores surgirem em nosso caminho. O caráter é revelado em tempos de crise, não é formado em tempos de crise. Escolher com base em princípios morais hoje, nas decisões que tomamos diariamente, escolher por Deus em vez de por nosso eu carnal e nossos desejos caídos, é a melhor preparação que temos para moldar e formar nosso caráter. Se estivermos dispostos a fazer sacrifícios diariamente em pequenas coisas, nós vamos escolher verdade em vez de falsidade, pureza em vez de impureza, luz em vez de trevas, nas decisões cotidianas que tomamos. Ao fazer isso, nossos caracteres são moldados e conformados à vontade de Deus em vez de aos desejos carnais. Quando a marca da besta aparecer, estarei preparado para dizer não. Você está conseguindo me acompanhar neste raciocínio?
Aqueles que vão cedendo passo a passo às exigências do mundo são os que cederão à marca da besta. Então não diga, eu vou me manter firme por Deus quando a marca da besta chegar. Diga, nós nos manteremos firmes por Deus esta semana em Atlanta. Tomaremos decisões esta semana que honrem a Deus e a sua vontade revelada. Se isso for para o meu prejuízo, que assim seja. Estou moldando e preparando meu caráter para essa crise final. O texto diz, aqueles que guardam os mandamentos e mantêm a fé, ou têm a fé de Jesus. A irmã White está aprofundando a discussão sobre este tema. Ela diz lá em Gospel Worker, ela diz, a proclamação da mensagem do terceiro anjo exige a apresentação da verdade sobre o sábado. Essa verdade, juntamente com outras incluídas na mensagem, deve ser proclamada. Pelo grande centro de atração, Jesus Cristo não deve ser deixado de fora. É na cruz de Cristo que a misericórdia e a verdade se encontram, e a justiça e a paz se beijam. O pecador deve ser levado a olhar para o Calvário com a fé simples de uma criança. Ele deve confiar nos méritos do Salvador, aceitando sua justiça e crendo em sua misericórdia. Agora poderíamos falar o dia todo sobre a mensagem do terceiro anjo e sobre a mensagem de saúde nesta tarde. Poderíamos fazer isso. Eu não mencionei a mensagem de saúde nenhuma vez, mas a mensagem de saúde é uma parte integral da mensagem do terceiro anjo. Certo, então pelo menos quero reconhecer isso. Não vou falar sobre isso hoje porque não temos tempo para isso. Mas aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, eles falam sobre Jesus em sua vida diária. As pessoas sabem que você é cristão. Elas sabem que você é cristão pelo seu comportamento, pelos seus valores, pelas suas opções de entretenimento e pelo fato de que você fala de Jesus como seu amigo, e ele está voltando para nós. Na fé de Jesus, manuscrito 24, a irmã White diz, a fé de Jesus, de Apocalipse 14:12, é mencionada, mas não compreendida. Li essa citação. O que é a fé de Jesus na mensagem do terceiro anjo? Jesus como nosso portador do pecado, tornando-se o Salvador que perdoa pecados. Ele foi tratado como nós merecíamos. Ele veio ao mundo e levou os nossos pecados para que recebêssemos sua justiça. A fé em Cristo para nos salvar de forma plena é a fé de Jesus. Quando eu costumava levar meu filhinho em aviões na antiga União Soviética, uma daquelas companhias aéreas, não vou mencionar o nome, mas os aviões eram tão ruins e caíam. A gente sempre brincava que o hino daquela companhia era mais perto, meu Deus, de ti, porque voar naqueles velhos Tupolevs e Ilyushins era uma experiência espiritual. E eu encarava esses voos. E às vezes há uma expressão russa que significa bêbado, e os pilotos, eles estavam realmente bêbados. E eles subiam no avião cambaleando e dizendo, esses caras estão bêbados. E você pergunta, por que você está pilotando? Ele diz, é meu aniversário, quero ir para casa ver minha família. É mesmo? Você está bêbado? E às vezes eles não conseguiam falar inglês. Eu estaria no cockpit com eles voando para a capital, ouvindo a British Airways, a Lufthansa e outras empresas ocidentais. Os pilotos não entendem nada do controle de tráfego aéreo por não falarem inglês. Nada bom, nada bom. Bem, eu costumava levar meu filhinho nesses aviões, ele tinha 3 ou 4 meses de idade e eu rezava muito durante os voos. Ó Senhor, nos ajude a pousar. Uma vez estávamos chegando para pousar e o trem de pouso não descia, então o mecânico saiu, desceu por um buraco no corredor entre as fileiras de assentos. Ouvimos ele girando a roda devagar e ele não conseguia baixar o trem de pouso. Ficou preso e ele forçou um pouco mais. Eventualmente, as rodas desceram a tempo. De novo, a cabine despressurizou e então a roda foi arrancada. Todos nós recobramos a consciência, estávamos bem mais baixos. Que bom, ainda estamos vivos. Então essas foram experiências que mudaram minha vida, e enquanto voávamos, meu filhinho voava comigo. E ele sempre dormia tranquilamente na cadeirinha ao meu lado no avião. Ele não estava preocupado. Ele não estava chateado. Ele não estava com medo. Por quê? Ele estava com o papai dele. E quando você sabe que está com o seu pai, você pode sorrir diante da tempestade. E aqueles que passam pela crise final têm uma fé na capacidade de Cristo, de salvá-los de forma ampla, completa e total. Eles não duvidam que são pecadores. O mais importante é que eles têm um Salvador que carrega os pecados que, pela graça de Cristo Jesus, nos foi dado em Cristo Jesus, 2 Timóteo 1:9, antes da fundação do mundo.
Ou seja, Deus já havia feito toda a provisão para o seu perdão completo antes mesmo deste mundo ser criado. Ele sabia de todos os pecados que cometeríamos e já havia providenciado o perdão, pelo seu perdão e pelo meu. Então hoje nos culpamos, não pelo que o Evangelho nos diz, mas porque Satanás coloca essas mentiras em nossas mentes. Deus jamais poderia perdoar alguém como você. Oh, não! Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. É uma graça suficiente para todos os nossos pecados se a recebermos pela fé. A irmã White comentou sobre isso e eu não vou ler porque já li hoje de manhã. Então, vamos às nossas conclusões aqui. Podemos ou ficar diante de Deus com nossos próprios méritos, pedindo graça para compensar a deficiência dos nossos pecados. Muitos adventistas fazem isso. Isso leva a uma vida de luta espiritual e à falta de certeza da salvação, porque estamos continuamente conscientes da nossa própria pecaminosidade. Ou podemos receber Cristo em sua justiça pela fé e, portanto, permanecemos diante de Deus na justiça dos méritos de Cristo e sua obediência perfeita é considerada como se fosse nossa própria. Se diariamente olharmos para Ele em fé, crendo em suas promessas, nos unindo a Ele, no processo de santificação Ele escreve sua lei em nossos corações e realmente experimentamos uma santificação contínua através do enchimento do Espírito Santo. E assim Deus nos dá a vitória sobre o pecado. Portanto, acabamos guardando os mandamentos de Deus. A escolha é nossa hoje. Podemos nos olhar no espelho e ficar desanimados todas as manhãs. Ou podemos escolher olhar para Jesus, reivindicar suas promessas e crer em suas promessas. E então Deus faz uma obra maravilhosa na vida de cada um de nós. Eu sei de qual grupo eu quero fazer parte. Então, esses 3 capítulos que analisamos brevemente hoje. Apocalipse 12, como dissemos antes, fornece uma visão panorâmica. Há uma luta entre o bem e o mal. E no planeta Terra, ela se desenrola entre o remanescente fiel de Deus e os poderes opressores que Satanás inspirou para atacar os santos de Deus. Apocalipse 13 é uma análise detalhada de como Satanás ataca o povo de Deus, e Apocalipse 14 é a resposta de Deus a Satanás, sua resposta aos ataques contra seus santos. E é um chamado para nós hoje à fidelidade, para resistir a Satanás e seus representantes terrenos. Aqueles que sobreviverem à crise final que está para vir sobre o nosso mundo possuem 2 características. Isso não tem a ver com educação, etnia, nacionalidade, riqueza ou pobreza. Essas 2 características são as seguintes: eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Essas são as características que nos sustentarão durante a crise final. Seus olhos não estão focados nas bestas deste mundo, nos gigantes geopolíticos que enganam e ditam regras para bilhões. Seus olhos estão fixos pela fé em Jesus, seu Salvador, que em breve virá. Assim, a mensagem do primeiro anjo é Deus revelado. A mensagem do segundo anjo é Satanás exposto. A mensagem do terceiro anjo é: faça uma escolha para a eternidade, e comece a viver essa escolha hoje. Comece a viver essa escolha hoje. Por isso, hoje eu convido você a se ajoelhar em arrependimento e confissão diante do nosso amoroso Pai Celestial, a olhar para cima em louvor e adoração àquele que nos amou, que nos ama, que morreu por nós e que virá novamente para nos buscar, e a dar um passo de fé e brilhar por Jesus na hora mais escura da terra, aqui na região metropolitana de Atlanta. Minha oração é que quando Jesus voltar, ele encontre cada um de nós com nossos nomes no livro da vida do Cordeiro. E vocês verão que este grupo de pessoas, cada um de nós aqui reunidos hoje, seremos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E não há absolutamente nada que este mundo possa fazer a respeito, porque eles estão seguros na rocha. Adorei a música que cantamos como música de abertura hoje à tarde. Divino Rock. E aquela música nós cantamos... Sim, o cérebro está ficando cansado. Lembro-me de termos cantado uma música de que eu gosto. Era uma música muito boa. E eu me lembro... Cantamos uma música bonita, mas essa música Rock Divine me faz pensar muito nela. Um refúgio em tempos de tempestade. Nosso refúgio está em Jesus Cristo. Ele nunca perdeu uma batalha contra Satanás. Ele nunca demitiu um discípulo enquanto esteve na terra. E ele é o bom pastor que hoje sai à procura de suas ovelhas perdidas. E se você é uma ovelha perdida hoje, pode pedir para Jesus vir te procurar esta noite. E se você está seguro no aprisco, pode pedir para ele lutar aquelas batalhas por você que você não consegue enxergar. E se você está preocupado com o seu futuro, pode pedir para ele te guiar com o cajado de pastor dele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Nós servimos ao bom pastor. Ele virá buscar os seus ouvem a sua voz, são obedientes a ele e o seguem. E é minha oração que sejamos encontrados nesse grupo glorioso quando Jesus voltar. Não aceite a marca da besta, receba o que em outros lugares é chamado de selo de Deus. Aqueles que recebem a marca da besta em suas testas recebem o caráter de Satanás, enquanto os que têm o selo de Deus levam o nome do Pai em suas testas, conforme Apocalipse 14:2. Ou seja, no fim dos tempos há um grupo de pessoas cujos caracteres refletem de forma perfeita e completa o caráter de seu Pai Celestial. Haverá um grupo de pessoas cujos caracteres refletem o de Satanás. Isso significa que vamos passar por tempos difíceis. Violência extrema, coisas como massacres em escolas vão piorar cada vez mais. Mas podemos ter o selo e o caráter do nosso Pai em nossas testas ou o caráter de Satanás em nossas testas. Você tem o trigo e tem a prova, você precisa escolher. A mensagem do primeiro anjo é: Deus é o Criador. O segundo revela Satanás, enganador, mentiroso e assassino desde o princípio, e as mensagens do terceiro anjo. Escolha hoje a quem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Minha oração é que essa seja sua declaração de fé também. Pela glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Convido você a inclinar a cabeça e vamos encerrar em oração. Pai Celestial, agradecemos pelo tempo que compartilhamos aqui hoje. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor não nos deixa na escuridão para vagarmos como ovelhas perdidas, nos perguntando o que vai acontecer com todas essas bestas terrenas, fazendo tudo o que podem a essas terras inocentes. Pai, eu te agradeço porque o Senhor é o bom pastor, que sempre vai à procura dessas terras perdidas. Eu te agradeço porque o Senhor deu uma mensagem de misericórdia a um mundo moribundo, apelando ao maior número possível de pessoas para que se voltem e vivam, para que se voltem e vivam. Eu te peço, Pai, que em nossas vidas, corações e lares, nos casamentos, com nossos filhos, em nossas atividades diárias, seja na escola, no trabalho, aposentadoria ou seja lá o que for, peço, Senhor, que as pessoas vejam Jesus em cada um de nós. Senhor, se o Sinédrio pôde perceber que Pedro e João haviam estado com Jesus, que o povo da América também perceba que nós também passamos tempo com o homem de Nazaré. Eu oro, Senhor, para que através de nossas vidas, através do nosso testemunho, multidões sejam salvas e ganhas para o teu reino eterno. Esta é a nossa oração em nome santo de Jesus. Amém.